Senhora presidente, senhores e senhoras vereadoras, imprensa presente, comunidade presente, ouvintes da Tucanteira. Eu quero parabenizar as pessoas do município de Tucano, que nas últimas sessões estão se fazendo presentes nesta casa, para apreciar, para ficar mais próximo dos parlamentares que aqui estão e ouvir o que cada um tem a dizer, o que cada um defende, o que cada um ofende ou critica muitas vezes. Visitando algumas comunidades nesses últimos dias, alguém me perguntou: vereador, o que foi que aconteceu na sessão passada? Porque nós não gostamos nada do que ouvimos. Ouvimos que os vereadores estavam muito ofensivos e, na verdade, eu não estou aqui, a senhora não estava presente, mais aqui presente, mas realmente a sessão passada, eu acho que, na minha opinião, as pessoas estavam, alguns colegas estavam assim, muito assim agitados, e as pessoas que estão lá do outro lado, ou até os senhores e as senhoras que deixam suas casas, suas famílias, suas obrigações para vir aqui, vocês querem realmente ouvir o que temos a falar, as propostas que temos a fazer, o que defendemos, o que pensamos para o povo do nosso município. Não quero aqui que os colegas considerem isso como uma crítica destrutiva, né? Mas isso é o que as pessoas realmente me perguntaram. Quanto aos que os nossos colegas falaram, os que me antecederam falaram aqui, eu acho que o município precisa realmente ter um rumo diferente. O município não pode ficar sem ter aula, o município não pode deixar de ter uma merenda de qualidade, o transporte de qualidade, o transporte assíduo diariamente, até porque nós todos pagamos os nossos impostos. E os recursos do Fundeb vêm para o município. Então, eu já disse em muitas outras sessões e não vou cansar de dizer. Até porque estive à frente da Secretaria de Educação durante alguns anos. Nós tínhamos que cumprir um calendário com 200 dias letivos e 800 horas aulas. E aí, como é que fica a situação dos nossos alunos? Como é que nós iremos cumprir esse calendário, já que teve essa deficiência? É importante que as pessoas do município se manifestem, né, para dar a própria secretária Viviane compareça aqui ou use um programa de rádio até para dizer, né, como é que a gente vai resolver essa situação. Tem que realmente encontrar uma forma, uma saída de resolver. Não estou aqui para defender o que foi errado, mas também não estou aqui para me calar do que eu acho, do que eu não acho certo. Eu estive também na creche do Trembenhém, fiz um apelo fiz um apelo aqui na rádio, que fosse resolvido o problema da creche do Trembenhém, que são coisas mínimas. Até porque eu conversando com uma das professoras, disse o seguinte: em relação a muitas outras situações, eu acho que aqui ainda é um dos melhores lugares, mas realmente está faltando algumas coisas, e são coisas mínimas, que não é necessário passarmos por um processo de licitação doloroso, até porque eu tenho certeza que com 3, 4 mil reais resolve. E a lei de licitação pública, até 8 mil reais, pode comprar qualquer produto, qualquer material pela dispensa. Quanto às quadras do PAC 2, que é Programa de Construção de Quadras Esportivas, já tem em conta R$ 892.500. Aí veja bem, eu acho que este é o momento de adiantarmos a licitação dessas quadras. Nós sabemos, mas fazemos uma licitação com muita transparência, para que pessoas que não tenham responsabilidade venham ganhar essas licitações. Os serviços não podem parar. Não é porque estamos em um processo de eleição que os serviços do município irão parar. Até porque as eleições não são municipais, são eleições a nível de Brasil e de Estado. E a gente precisa dar uma satisfação a essa população. Eu tenho também aqui um reclame a fazer sobre o problema da água de Umuraninha, ali bem próximo do Trembenhém.
servidor, uma pessoa que é inclusive contratada, que não tem um tratamento decente para com as pessoas daquela comunidade. Inclusive o senhor João Antônio, que é uma pessoa que é deficiente físico, que é portador de necessidade especial, já foi até agredido com palavras desse funcionário. Segundo informações que soube, não vou dizer que isso é verdadeiro, porque eu não presenciei a ocorrência. O secretário de Agricultura já tem conhecimento, e eu acho que está na hora de procurar resolver essa situação o mais rápido possível, porque as crianças têm que levantar cedo, tomar seu banho para ir para as escolas. E muitas vezes o funcionário não solta água dentro daquele período que a comunidade deseja por problema de birra pessoal. Então vamos lá resolver essa situação, que o município não pode estar à mercê de pessoas ou de funcionários que têm problemas de ordem política. Eu fiz aqui pedi verbalmente na sessão anterior que a Marcos e a outra funcionária, a Verônica, para me dizer a data que foi protocolado as contas do ex-gestor. Não obtive essa informação. No dia 11 eu protocolei aqui também um ofício pedindo a data exata que foi protocolada aqui, que chegou a documentação das contas do ex-prefeito José Rudes. Até porque nós estamos no período eleitoral. Após o período eleitoral, é natural que cada um, no mínimo, precise fazer alguma viagem. Eu, particularmente, tenho uma viagem para fazer após o período eleitoral. E, no mais, é um direito meu, enquanto parlamentar, um direito de cada cidadão saber, até para que vocês estejam aqui também. E até agora eu não obtive essa informação, a data precisa, foi isso que eu pedi no ofício. O ofício é esse aqui. Quanto aqui uma fala que eu ouvi agora do vereador Rodrigo, o senhor disse o seguinte: o senhor chamou as pessoas que falam de problemas de compra de votos, ou que seja, gastos excessivos em políticas, e o senhor chamou as pessoas de cara de pau. Vereador, o único vereador que esteve em um programa nas últimas semanas fui eu. Eu gostaria que o senhor me respeitasse. Até porque, na minha cara, não existe não fala. Eu não sou paga para estar de lado A e lado B. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu não me curvo a ninguém. Eu tenho a minha condição política. Eu estou defendendo o povo do município, não defendo os meus próprios interesses. Até porque, se defendesse, eu sei que eu estaria puxando o saco de algo de Deus esse ano. Eu não preciso disso. Eu não preciso que alguém faça isso e eu chegue lá. Eu fui eleita pelo povo. Não precisei ter uma campanha milionária para estar aqui me curvando a ninguém. Eu citei e continuo citando até as eleições que passarem e continuarei quando estiver aqui. O povo do nosso município tem que aprender a votar. A política de Tucano, disse na sessão passada e irei dizer novamente, é um caso atípico dos demais municípios. Ganha-se quem tem dinheiro e depois quem paga a conta somos todos nós, porque não temos merenda de qualidade, porque não temos transporte de qualidade, porque como é que nós vamos reivindicar os nossos direitos? Como é que reivindicamos os nossos direitos? Que na minha escola faltou água e o meu filho não foi para a escola porque faltou transporte escolar. Se antes